Olá, pessoal do sétimo período da UniRV. Hoje, dia 30 de março de 2020, aproveitando que nós estamos de quarentena, vou fazer esse vídeo explicando o conteúdo que nós iríamos, né, ver em sala de aula caso nós estivéssemos tendo aula presencial. Então, eu vou começar explicando o conteúdo. As atividades relacionadas a esse conteúdo já se encontram no SEI e vocês podem enviar no dia 30 e 31 para sétimo B e sétimo A do dia 30 e dia 1º de abril. As atividades elas são essenciais para que vocês fiquem com presença, né, durante esse período. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Dando continuidade, então, nós tínhamos visto nas aulas passadas a questão de alguns tipos de trabalhadores, que a gente viu exaustivamente durante as aulas, que nem todo trabalhador ele é empregado. Então, dando continuidade, nós vamos começar falando hoje do pequeno empreiteiro. Quem é o pequeno empreiteiro? O pequeno empreiteiro é aquela pessoa que você contrata para fazer uma obra pequena na sua casa. Geralmente, esse indivíduo, ele tem, né, ele desenvolve uma atividade, às vezes tem um ou outro funcionário, mas é aquela pessoa meio que trabalha mais sozinho, com o auxílio de um ou outro ajudante só. Então, quem é o pequeno empreiteiro? O pequeno empreiteiro é a pessoa física, e ele é um profissional autônomo que executa sozinho ou com a ajuda de um auxiliar, de um ajudante, uma obra, uma empreitada, e geralmente essa obra ela não é muito grande, até mesmo porque se ele trabalha sozinho, com a ajuda de um ou outro funcionário auxiliar, ele não vai conseguir desenvolver uma obra muito grande. Esse contrato, ele não gera vínculo empregatício, até mesmo porque o profissional ele é autônomo, então esse indivíduo ele vai ter que recolher os próprios tributos, né? E ele vai fazer essa prestação de serviço na sua casa, na sua empresa. Lembrando que quando você contrata um pequeno empreiteiro para realizar uma obra na sua casa ou na sua empresa, esse indivíduo ele não pode caracterizar o vínculo de emprego. Então, não pode ter subordinação, não pode ter periodicidade, ou seja, tudo bem, o indivíduo ele vai trabalhar na sua casa, na sua empresa, desenvolvendo a obra, mas ele não tem aquela obrigação, por exemplo, de ir das 7 até o meio-dia, das 13 até as 18. Inclusive, é muito comum essas pessoas trabalharem, às vezes, de manhã numa obra e à tarde em outra. O empreiteiro é que vai definir como que ele vai executar a tarefa, o serviço. E a CLT, no artigo 652, ela traz, né, que a Justiça do Trabalho ela é competente para conciliar e julgar os dissídios resultantes de contratos de empreitada em que o empreiteiro seja operário ou artífice, ou seja, né, o auxiliar. Então, cabe à vara do trabalho resolver algum tipo de conflito relacionado a esse tipo de prestação de trabalho, mas né, nós não temos uma relação de emprego, nós temos uma prestação de trabalho, porque o pequeno empreiteiro ele é um profissional autônomo. Inclusive, né, está sendo falado bastante com relação a esses profissionais autônomos, né, nesse período de crise, de situação em que as pessoas elas estão sendo orientadas a permanecer em casa. Até mesmo porque, como esse profissional ele é autônomo, ele define os dias que ele trabalha e define também a periodicidade da prestação de serviço. E como as pessoas estão sendo orientadas a permanecer em casa, esses profissionais, eles vão ficar, obviamente, sem renda. Inclusive, né, está se discutindo bastante a
questão econômica que vai ser resultado dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Lembrando que, né, é uma situação excepcional, então a gente não tem um precedente. Né? A última crise semelhante que a humanidade vivenciou e ainda não teve a abrangência que está tendo o Covid-19 foi em 1918, que nós tivemos a gripe espanhola, que morreu muita gente com essa doença, mas ela não foi, né, a população mundial era muito menor, a situação era muito, muito diferente do que nós temos hoje. Continuando, então, né, esses profissionais autônomos, muito provavelmente, eles vão sentir bastante os reflexos dessa crise, inclusive se tem falado bastante, né, os ministros, presidente, a respeito de como vai ser garantido uma renda para essas pessoas. Além disso, nós temos as cooperativas de trabalho. Eu vou deixar só o slide aqui, porque tendo em vista que eu vou atrapalhar. Então, continuando, com relação às cooperativas de trabalho. A Constituição Federal, de forma geral, ela incentiva que as pessoas se unam em associações, em fundações, e a cooperativa ela é uma espécie de associação, em que as pessoas elas se unem para buscar uma finalidade comum. Só que os associados, eles não são empregados da cooperativa, eles são pessoas independentes que resolvem desenvolver uma atividade em que o lucro vai ser dividido, e essas pessoas, em razão de se unirem, elas conseguem garantir maior concorrência, ingressar de forma mais evidente no mercado. Nós temos várias leis para regulamentar a questão das cooperativas de trabalho. Nós temos, por exemplo, a Lei 5.767, de 71, que ela define a política nacional do cooperativismo. Nós temos a Lei 9.867, de 99, que dispõe sobre a criação e o funcionamento das cooperativas sociais relacionadas à integração social do cidadão. E nós temos a Lei 12.690, de 2012, que trata a respeito da organização e o funcionamento das cooperativas de trabalho. As cooperativas de trabalho, essas pessoas elas acabam se unindo, né, para que a atividade ela tenha mais eficácia diante do mercado. Mas o que é, de fato, uma cooperativa? A cooperativa, como eu falei, ela é um tipo de associação em que as pessoas se unem a partir de um vínculo de solidariedade, de ajuda mútua, visando, né, uma função econômica. O objetivo da cooperativa não é igual uma empresa em que se almeja lucro. A cooperativa ela tenta facilitar o desenvolvimento da atividade para os associados, a fim de que essas pessoas consigam melhores condições no mercado. O cooperativismo se funda, então, em várias leis e tenta, né, é uma forma dessas pessoas desenvolverem uma atividade mais organizada e, né, terem mais facilidade, por exemplo, para comprar insumos, para vender o trabalho produzido, coisas do gênero. As principais características de uma cooperativa. Como se trata de uma espécie de associação, a adesão e a saída ela é voluntária, né? Lembrando que a Constituição Federal ela traz que ninguém pode ser obrigado a permanecer ou ser associado de alguma associação. Existe um número limitado de pessoas que podem ser associadas. As pessoas elas têm uma variabilidade do capital social, representado por cota parte, então essas pessoas elas têm uma participação ali na cooperativa, até mesmo para ter como dividir esses lucros, né? Dividir esses ganhos para que todos, né, consigam participar, gerar renda a partir do cooperativismo. Tem limitação do número de cotas partes para cada associado, até mesmo porque não é uma empresa. Então, o intuito é ajudar, né, auxiliar essas pessoas e não gerar uma desigualdade entre elas. Inacessibilidade das cotas partes a terceiros estranhos à associação, né,
a cooperativa, e singularidade de voto. Ou seja, não vai ter diferença, basicamente, entre as pessoas que fazem parte da cooperativa. Diferente, né, de uma empresa em que um dos sócios pode ter uma cota parte muito maior, e ele tem, o voto dele vai ter mais peso, né, durante as assembleias. Esse não é o intuito da cooperativa. O que a CLT fala a respeito da cooperativa? Nós temos no artigo 442 que fala o seguinte: qualquer que seja o ramo da atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviço daquela. Ou seja, o intuito da cooperativa é reunir esses profissionais e prestar um determinado serviço, um determinado produto, visando, né, lucro, visando ganhos, facilitar os ganhos para essas pessoas. Os associados não são empregados da cooperativa, então não há subordinação entre eles, não há onerosidade, né? Cada um vai receber o correspondente à sua cota parte, de acordo com a sua participação dentro da cooperativa. A cooperativa, ela pode, no entanto, ter funcionários, nada impede. Por exemplo, a pessoa que faz a faxina na sede da cooperativa pode ser um empregado da cooperativa, mas associado não é empregado. Então, resumindo essa questão, não há vínculo empregatício entre a cooperativa e seus associados, uma vez que é uma associação e não uma relação de emprego. A cooperativa ela pode ter empregados que são pessoas que não são associados, mas que prestam algum tipo de serviço para a cooperativa, por exemplo, o advogado da cooperativa, a pessoa da faxina, a pessoa da limpeza, etc. E se caso a cooperativa ela venha a ter empregados, esses empregados eles vão ser regidos pelo regime da CLT comum, como se nesse ponto é tratado como se fosse uma empresa. Então, as questões trabalhistas e previdenciárias da mesma forma, que seria uma empresa, por exemplo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a terceirização. Teve, né, bastante alteração a respeito da terceirização nos últimos anos. É, inclusive, um assunto bastante debatido nos dias de hoje, porque, em razão da atualização que teve da legislação, hoje empresas e até mesmo o poder público podem terceirizar tanto a atividade fim como a atividade meio. Antigamente, só se podia terceirizar a atividade meio. O que é isso? A atividade fim é a atividade principal da empresa. Por exemplo, um banco, hoje, o banco pode terceirizar, em regra, né, o serviço, inclusive, dos caixas, gerente, etc. Antes da alteração da legislação, só se podia terceirizar a finalidade meio, ou seja, aquelas atividades que auxiliam para que a atividade fim exista. No caso do banco, a faxina, a segurança são atividades meio. A atividade de caixa, de gerente, são as atividades fins do banco. Então, a terceirização é a contratação de trabalhadores por interposta pessoa, ou seja, o serviço é prestado por meio de uma relação triangular, da qual fazem parte o trabalhador, a empresa terceirizada e a tomadora de serviços. O trabalhador, então, ele é empregado da empresa terceirizada. E o tomador, que seria, por exemplo, o banco, ele contrata a empresa terceirizada e a empresa terceirizada oferece a mão de obra. O trabalhador, ele presta serviço para a tomadora, ou seja, ele é funcionário da empresa terceirizada, mas ele presta serviço na tomadora. Só que a tomadora, ela não tem a possibilidade de realizar, por exemplo, a subordinação desse empregado. Quem vai orientar como que o serviço vai ser desenvolvido, em regra, é a empresa de serviço, a empresa de serviço terceirizado. E isso tem gerado bastante conflito, bastante discussão com relação a esse tipo de prestação de serviço, porque
né, na prática, é óbvio que a empresa tomadora, ela vai orientar, ela vai dar ordens para o funcionário terceirizado. E às vezes, né, acontece dessas pessoas acabarem ingressando na justiça para ter o vínculo reconhecido com a empresa tomadora. E a gente vai ver que tem algumas situações que isso é inclusive possível. Só que a regra, né, pela lei da terceirização, é que você vai executar o serviço, você é contratado da empresa terceirizada, vai executar o serviço na empresa tomadora de serviços e você não tem nenhum tipo de vínculo diretamente com a empresa tomadora. Dessa forma, então, se trata de uma subcontratação de mão de obra. E, em regra, a empresa tomadora ela não tem responsabilidade trabalhista com os trabalhadores da empresa terceirizada. Quanto à legislação, nós temos a legislação 6.019 de 74, que fala a respeito do trabalho temporário, e em 2007 ela sofreu algumas alterações, que foi inserido essa questão da terceirização. E como eu disse, a terceirização hoje ela é possível tanto para a atividade meio como para a atividade fim da empresa. Aí eu trouxe alguns artigos da Lei 6.019 de 74. Lembrando que essas alterações foram inseridas em 2017. O artigo 4A, nós temos o seguinte: considera prestação de serviço a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, ou seja, atividade fim, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços, que possua capacidade econômica compatível com a execução. Ou seja, para você ser uma empresa terceirizada, para você ser contratada como uma empresa terceirizada, você tem que ter um capital social compatível com o tipo de serviço que vai ser realizado, até mesmo para evitar fraude, inclusive fraudes trabalhistas. Parágrafo 1º. A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores ou subcontrata outras empresas para a realização desse serviço. Ou seja, é possível até mesmo a quarteirização. Ou seja, o tomador contrata uma empresa terceirizada e essa empresa terceirizada contrata outra empresa terceirizada, que seria o fenômeno da quarteirização, que a gente vai ver mais para frente. Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviço, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. Ou seja, a legislação traz que, em regra, a empresa tomadora ela não tem nenhuma responsabilidade com esses trabalhadores terceirizados. Por quê? A tomadora ela contrata a empresa terceirizada e essa empresa terceirizada que contrata os trabalhadores. A empresa terceirizada é que tem responsabilidade com esses trabalhadores. A regra é que a empresa tomadora não tem nenhuma responsabilidade trabalhista com relação a isso. Mas por quê? Qual é a vantagem de se contratar uma empresa terceirizada? Você não tem responsabilidade trabalhista. A regra, né? Em regra. A gente vai ver algumas exceções. Mas a regra é que você não tem responsabilidade trabalhista, ou seja, você não corre risco, em regra, de ser processado na Justiça do Trabalho. Quem tem a responsabilidade de contratar, de dirigir, de pagar o salário, de recolher os tributos trabalhistas, é a empresa terceirizada. Um dos grandes problemas da questão da terceirização é que a regra é que os salários eles tendem a diminuir. Por quê? A tomadora, ela contrata uma empresa terceirizada por um valor X. A empresa terceirizada, por óbvio, ela tem que ganhar dinheiro. Ela é uma empresa. Então, ela vai contratar os trabalhadores por um salário menor do que a tomadora contrataria se fizesse o contrato direto. Então, a tendência é que, se for se tornando cada vez mais comum a terceirização, é que o salário ele tende a ser menor, obviamente. O artigo 5º-A da Lei 6.019 de 74, ele fala o seguinte:
Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com uma empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, que é a atividade fim. É vedada à contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviço. Ou seja, em regra, não pode ter desvio de função. Os serviços contratados poderão ser executados nas instituições físicas da empresa contratante ou em outro local, desde que seja acordado. Então, a tomadora, ela pode contratar essa empresa terceirizada e esses trabalhadores, eles podem prestar o serviço tanto na tomadora como em qualquer outro lugar. Lembrando que hoje é possível, inclusive, o teletrabalho, então, né, desde que previamente acordado, esses trabalhadores, eles podem prestar esse serviço em qualquer lugar. É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores. Então, a empresa tomadora, ela vai ter que, né, prover, obviamente, o mínimo para que esses trabalhadores desenvolvam a atividade. A contratante poderá estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviços o mesmo atendimento médico, ambulatorial, refeição destinado aos seus empregados. Ou seja, a empresa tomadora, ela pode, lembrando, pode, isso é facultativo para ela, oferecer plano de saúde, vale-refeição, alguns benefícios que ela oferece para os seus próprios empregados. Mas lembrando, é uma faculdade, ela faz se ela quiser. A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços. E o recolhimento das contribuições previdenciárias, né, deve respeitar a legislação previdenciária. Ou seja, a tomadora de serviços, ela é subsidiariamente responsável. Ou seja, a principal responsável pelas questões trabalhistas é a empresa terceirizada. Se por acaso essa empresa der o golpe, aí sim a tomadora de serviços ela pode ser responsabilizada pelas questões trabalhistas. Mas só em situações excepcionais. A regra é que ela não tem responsabilidade. A regra, então, é que não há vínculo empregatício entre a empresa tomadora e os empregados da empresa terceirizada. A regra, então, é que não há responsabilidade. Essa responsabilidade ela é subsidiária. Só na falta, né, na ausência da empresa terceirizada, é que a tomadora poderá vir a responder alguma coisa relacionada a verbas trabalhistas e tributárias, previdenciárias. Então, não há vínculo entre a tomadora e os trabalhadores terceirizados. No entanto, é importante a gente lembrar que não deve haver subordinação direta entre esses trabalhadores terceirizados e a tomadora, porque isso pode gerar, né, pode fazer com que o vínculo trabalhista seja reconhecido, judicialmente, obviamente. Mas, então, não deve haver a subordinação direta entre os trabalhadores terceirizados e a empresa tomadora. As ordens que os trabalhadores vão obedecer as ordens passadas pela empresa terceirizada. Com relação à quarteirização, que eu comentei com vocês. A quarteirização é a possibilidade de uma empresa terceirizada contratar outra empresa terceirizada para auxiliar na prestação de serviço para a empresa tomadora. Verifica-se que a lei, ao autorizar a prestadora de serviços a subcontratar outras empresas, prevê, então, essa possibilidade de quarteirização de serviços. Então, é uma possibilidade, isso é muito comum, principalmente em grandes obras, em grandes construções, em grandes empresas. A Petrobras, por exemplo, é uma empresa que é muito comum fazer a terceirização e também, né, a quarteirização e assim por diante. Com relação a algumas restrições quanto à terceirização, a Lei 6.019, ela traz para nós, no artigo 5º C e D. Artigo 5º C. Não pode figurar como contratada, nos termos do artigo 4º
A desta lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado serviço a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Isso é o caso, por exemplo, da tomadora. Ela tem um determinado funcionário e ela paga um determinado salário considerado alto para essa pessoa. Aí ela fala, olha, eu vou te demitir e agora você vai passar a trabalhar para aquela empresa terceirizada e eu vou contratar essa empresa terceirizada e você continua desenvolvendo as mesmas funções por um salário menor. Para tentar evitar esse tipo de fraude, nós temos então o artigo 5º-C, que proíbe, né, que uma pessoa que deixou a empresa tomadora nos últimos 18 meses, ela seja contratada, né, pela empresa terceirizada que vai prestar serviço para a mesma tomadora. O artigo 5º-D, ele fala que o empregado que for demitido não poderá prestar serviços para esta mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços, antes do decurso de prazo de 18 meses, contados a partir da demissão do empregado. Então, para tentar evitar que as empresas tenham um funcionário direto, recebendo um salário alto, seja demitido e seja contratado por uma empresa terceirizada que vai prestar o mesmo serviço, para tentar evitar esse tipo de fraude, justamente porque o salário vai ser menor, óbvio, a legislação ela proíbe, né, que essa mesma pessoa seja contratada pela terceirizada em até 18 meses. Com relação aos direitos relacionados às pessoas que são, né, empregados de empresas terceirizadas. É vedada a utilização dos contratados, né, dos empregados terceirizados em finalidade diversa daquela prevista em contrato, então tem que seguir à risca o contrato. São assegurados aos empregados da empresa prestadora de serviço, ou seja, a terceirizada, quando e enquanto os serviços durarem, né, que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante, forem executados nas dependências da tomadora nas mesmas condições que os demais funcionários da tomadora. Então, é garantido para os funcionários terceirizados. Alimentação, garantida aos empregados da contratante, quando oferecida em refeitórios. Direito de utilizar os serviços de transporte da tomadora. Atendimento médico e ambulatorial existente nas dependências da empresa ou de algum local designado pela empresa, e o treinamento, né, adequado fornecido pela empresa aos seus demais funcionários. Além disso, os salários entre os empregados da tomadora e da empresa de serviço terceirizado, elas podem ser equiparados. Lembrando, pode ser equiparado, não é uma obrigação. Geralmente, os salários das empresas terceirizadas, mesmo que execute o mesmo serviço dentro da empresa, eles são menores. Serviços contratados, eles podem ou não ser realizados na sede da empresa, como eu disse, até mesmo porque, em razão do teletrabalho, hoje é muito comum que sejam desenvolvidos, inclusive, à distância. Não há qualquer restrição na legislação em relação a quem pode ser contratante dos serviços terceirizados, então pode ser empresa pública, empresa privada, entidade sem fins lucrativos, então, em regra, pode ser qualquer pessoa pode contratar uma empresa de serviços terceirizados para executar tanto a atividade fim como a atividade meio da empresa. E, só lembrando, reforçando, a empresa contratante ela é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que obteve, né, usufruiu da prestação de serviços da empresa terceirizada.